Nossa história começa na academia com uma explosão. Nosso protagonista Haruto foi jogado ao chão, e um homem disse zombeteiramente que ele não tinha percebido que estava lá. O homem de cabelo verde perguntou então se ele realmente tinha acabado de receber um golpe de magia elemental, e disse que era incrivelmente incrível. Enquanto lutava para se levantar, dolorido, quando conseguiu ficar de pé, perguntou ao homem se não era suficiente, e disse que ele deveria devolver como havia prometido, porque havia trazido o que lhe havia pedido. O homem levantou o saco de comida e disse a todos que se tratava do hambúrguer de filé mignon fresco. O famoso almoço escolar limitado, com apenas 50 peças vendidas por dia. Confirmou que havia suficientes para todos, mas o homem de cabelo verde perguntou onde estava a bebida. O homem respondeu que deveria ter sido mais considerado, liberando uma bola de fogo em sua mão e jogando-a enquanto gritava que, como castigo, por não trazer bebida, ele deveria servir outra porção. Isso o atingiu e o fez cair no chão uma vez. Mais tarde voltou a se levantar enquanto os homens lhe diziam zombeteiramente que, como esperavam, era excepcionalmente fraco. De repente, uma senhora perguntou furiosa aos homens o que estavam fazendo. Os homens perceberam que ela era sininho enorme e todos sabiam que ela fazia parte do comitê disciplinar. O homem lhe atirou, então o celular na cara enquanto gritava para que agradecesse. Era tudo o que tinha por hoje. O celular quebrou ao cair no chão. Sinun correu em direção a ele e o chamou preocupada. Ada, enquanto pegava o telefone, ela perguntou se ele estava bem, mas ele disse para ela parar e que ela também seria excluída se saísse com ele. Ela disse com tristeza que não era algo que lhe importasse, mas ele disse, irritado, que eles não poderiam sobreviver naquele lugar se ficassem juntos como quando eram pequenos. Depois ele se foi, deixando-a tristemente gritando seu nome. Então, ele entrou no prédio e os alunos murmuraram que ele era o aluno de admissões especiais. Perguntaram como ele tinha conseguido entrar em uma escola tão prestigiosa quando sua capacidade mágica é nula. Também murmuravam que tinham ouvido que havia um erro no sistema de pontuação e se perguntavam se ele tinha um substituto que fizesse o exame por ele. Embora Haruto não queira admitir, não pode negar os rumores. Perguntando-se como um estudante de baixo desempenho como ele conseguiu entrar naquela prestigiada escola, um dia do nada seus pais lhe informaram repentinamente de sua admissão como aluno de admissão especial. E embora tivesse querido perguntar-lhes, porque já era tarde demais, olhou para o céu e se perguntou se talvez deveria ter morrido junto com eles esse dia. Aruda foi admitido na escola com capacidade mágica nula, por isso não pôde se especializar no curso de mago. Em consequência, viu-se obrigado a se tornar espadachim, e na sociedade atual onde a magia é esmagadoramente dominante, era considerado um inútil, capaz apenas de lutar à distância, corpo a corpo, sendo o único sobrevivente de sua família, e um fardo constante nas incursões às masmorras, lhe deram o apelido de Deus das Pragas. Depois de sua aula voltou para seu prédio de apartamentos e abriu a porta. Mas antes de entrar, notou a carta na sua porta. Sentou-se com a carta na mão e percebeu que não havia selo nem nome do remetente, mas decidiu abri-la mesmo assim. Quando descolou a etiqueta selada, ficou surpreso enquanto uma poderosa luz emanava dela. A luz envolveu-o, enquanto estava em estado de choque, e, eventualmente, a carta o arrastou para dentro. Abriu os olhos e descobriu que o seu entorno era colorido, o que o fez perguntar ansiosamente: onde estou? A água que pisou se partiu e surgiu a sombra. A sombra sorridente disse-lhe que era o ano de 2054, segundo o calendário ocidental, e perguntou-lhe se ele era realmente o Kaju Haruto de 16 anos, ao que respondeu gaguejando. Sim, a sombra lhe disse que seu nome era Kauaru e que era ele do futuro. Explicou que estava enviando a carta do futuro e que em 10 anos se tornaria um mago capaz de manipular o espaço e o tempo. No entanto, esperar tanto era demais. Então decidiu treiná-lo ali mesmo para que se convertiera em um gran mago del espaço e el tiempo. Haruto se quedou, olhando para a sombra, perguntando-se o que aquele homem estaria dizendo. Seu eu do futuro lhe disse que sabia que ele era cético, porque era ele, mas insistiu que uma imagem valia mais que 1000 palavras e que, por uma vez, fizesse o que ele lhe dissesse. Seu eu do futuro, então indicou que ele entrasse sozinho na masmorra de Rango F, do Jardim Imperial de Shinjuku, e disse que voltaria a falar com ele quando tivesse feito isso. A sombra desapareceu. Momento depois, entrou no Jardim Imperial de Shinjuku, uma masmorra de Rank F,
Sabia que uma masmorra limpa como esta não tinha realmente nada que valesse a pena. Então disse ao seu eu do futuro que, se fosse alguma brincadeira, deveria saber o que aconteceria. Seu eu do futuro respondeu que podia queimar e rasgar a carta à vontade, e indicou que seguisse reto e virasse à direita no final. Apertando os dentes de frustração, seguiu as instruções, e um momento depois se deparou com uma parede. Disse ao seu eu do futuro que havia chegado a um beco sem saída e perguntou se podia queimá-lo já. Mas, seu eu do futuro se limitou a dizer-lhe que colocasse a carta pela fenda da parede. Ele suspirou e introduziu a carta na fenda. Para sua surpresa, a fenda se iluminou e a parede se afastou, criando espaço suficiente para que pudesse caminhar. Entrou, nunca tendo ouvido falar de algo como uma rota oculta. De repente, algo brilhante iluminou o escuro espaço oculto. E então, viu um enorme cristal preso por uma corrente. Seu eu do futuro lhe disse: "Quira um cubo de habilidades", e perguntou-lhe se era a primeira vez que via um. Seu eu futuro ordenou-lhe então que o tocasse e adquirisse a habilidade. Ele se aproximou dela com apreensão e a tocou, mas então fugiu do futuro. Se desculpou com ele, de repente o cubo de habilidade se quebrou e ficou vermelho. Então uma luz roxa apareceu ao redor do cubo de habilidades e um buraco se abriu sobre ele. Começou a absorver os blocos ao seu redor e começou a formar algo no ar. Quando terminou de aspirar os blocos a grande velocidade e formando o objeto, a fumaça desapareceu lentamente, revelando uma forma enorme diante dele. Ficou atônito de horror quando viu uns olhos brilhantes, e então um golem pulou mais perto dele, olhou-o fixamente com seu único olho brilhante, e se perguntou se realmente era um golem. Mas então, Onsis atacou-o, golpeando-o rapidamente e lançando-o longe. Dolorido e com os olhos turvos, perguntou-se o que estaria acontecendo e se teria sido enganado. Sofrendo feridas graves, sentiu calor e percebeu que todo o seu corpo ardia. Notou que sua consciência estava desaparecendo e ele se perguntou se iria morrer. Então ele olhou para o telefone, viu fotos de sua mãe, seu pai e sua irmã mais nova, Rhea, e disse a eles que finalmente poderia ficar com o resto deles. Mas então a carta se iluminou, e seu eu futuro perguntou se ele estava bem. Isso o lembrou de que ele era um fracasso na escola em que seus pais o matricularam e que ele iria morrer uma morte sem sentido depois de ser enganado por ela. Então perguntou se ele estava realmente bem, o que o trouxe de volta à consciência. Ele se lembrou de sua vida miserável, que nunca ocorria. Nada bom, no entanto, ele percebeu que não era mais do que sua vida, e havia se convencido de que era assim que deveria ser. Então ele havia desistido. Ele me respondeu que de jeito nenhum isso lhe pareceria bem, e disse que se esse fosse o caso, deveria resistir, sobreviver, resistir e mudar sua vida miserável. Quando o ataque dos golems estava prestes a atingi-lo, ele não o evitou, e foi assassinado. Mas mesmo assim conseguiu dizer-lhe desafiadoramente que não se metesse com ele em um lugar como este. De repente, o sistema mostrou uma busca oculta no Jardim Imperial de Shinjuku, uma masmorra de rango F. E havia cumprido o requisito para o Mago do Espaço e o Espírito Indomável do Tempo. Portanto, sua aventura, sua morte foi cancelada, e seu corpo físico sofreria um retrocesso. Então abriu os olhos confiante de que sobreviveria quando cumpriu os requisitos. O cubo de habilidade se rompe em pedaços, liberando uma poderosa força que se dirige diretamente para onde ele estava deitado. A poderosa força o atingiu diretamente e aos olhos dos golems. Saltara a tempo para esquivar a mão do golem. Então notou que seu corpo se sentia muito leve, que o fez se perguntar se seria o efeito da habilidade passiva. Seu eu do futuro lhe disse que lhe ensinaria como deve lutar um mago do espaço-tempo, e que não deveria usar os olhos para ver, mas apenas sentir. O fluxo do tempo que governa o mundo seguiu a ordem, e seu eu do futuro lhe disse com orgulho que podia fazê-lo porque era ele, afinal de contas. O golem lançou seu enorme punho contra ele, mas não se moveu e tentou concentrar-se sentindo o fluxo do tempo quando o punho do golem estava a um palmo. Abre os olhos, olhou fixamente nos olhos do golem e pulou a tempo para desviar dele. Então, ativou sua magia espaço-temporal e aterrissou na mão do golem. Usando seu corpo rápido, pulou na frente do golem, correu pelo braço do golem, e quando chegou em cima, lançou sua espada na cabeça do golem, enquanto dizia que deveria ser seu núcleo. Depois,
cravou sua espada na cabeça do golem e empurrou para baixo com todas as suas forças.